Juliana Rosa na linha conosco, de olho neste anúncio aí sobre as taxações. Há um receio aqui no Brasil, um dos países que podem ser afetados por essa medida anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Estou falando da taxação das importações de aço e alumínio. De que forma isso pode mexer com a gente aqui, Juliana Rosa? Boa tarde. Pois é, pode ser aí uma pancada assim na economia, viu? Boa tarde para você, Débora, boa tarde para o Sandro, boa tarde para o nosso ouvinte. Olha, é uma situação bastante preocupante. O setor do aço e alumínio, conversei hoje com os empresários do setor, o presidente do Instituto Aço Brasil, o Marco Polo, me disse que era uma situação o mundo caiu, a casa caiu. Ele falava logo cedo. Eles já tiveram essa sobretaxa no primeiro governo Trump, e ele estava me contando que demoraram a conseguir uma negociação que ainda assim vale até hoje, que é ter uma cota. Eles têm um limite de vender aço e alumínio para os Estados Unidos. Ele disse que essa cota vale até hoje. Então, a preocupação nesse momento é que você tem, eles estão muito cautelosos ainda, assim como o governo. Já troquei mensagens aqui, todos estão esperando para ver o anúncio oficial, em que parâmetros isso vai se dar, para aí sim tomar alguma medida, uma resposta mais contundente em relação a isso. Por enquanto, há uma preocupação muito grande, porque isso vai fazer com que a indústria do aço sofra muito. Mais da metade das exportações de aço do Brasil vão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos compram aço principalmente do Canadá, mas o segundo lugar é Brasil, é aço aqui do Brasil. E terceiro lugar, Canadá. Primeiro lugar, Canadá, segundo, Brasil, terceiro, México, aliás. E a percepção que os empresários estão me dizendo é que, assim como no primeiro governo Trump, ele teria interesse em negociar nesse momento, até porque a indústria siderúrgica americana depende dessas placas de aço aqui do Brasil. Ela não é autossuficiente para a sua própria produção. Então, predomina um pouco, de uma maneira geral, ainda essa visão de que o Trump ele faz uma ameaça para depois negociar em outras bases. Enfim, essa é uma percepção, né? Foi assim com o Canadá e o México, mas a gente tem um ambiente de muita tensão e, obviamente, de perspectiva de impacto no comércio internacional. O que se discute hoje é qual é o tamanho do impacto. Pode ser algo muito forte ou algo que já vai ser ruim para o comércio internacional. No caso do Canadá e do México, dá para a gente ter uma noção do quanto que ele usa esse poder de barganha para tentar negociar parâmetros melhores para os Estados Unidos, porque os dados mostram que, embora a economia americana perca também se tarifar México e o Canadá, que são os principais parceiros deles, né, há 30 anos, através do NAFTA, depois mudaram lá o nome do bloco, mas é ali uma relação simbiótica, e que os Estados Unidos sofreriam também se não entrassem em algum acordo com o México e o Canadá. Mas, para vocês terem uma ideia, a economia americana sofreria 0,25 ponto percentual no PIB, e a economia do Canadá teria uma queda de 1,5 ponto e a do México 2 pontos. Então, é muito desproporcional. Então, os Estados Unidos, mesmo sabendo que poderiam perder, a perda para os parceiros é muito maior. Então, ele entra nesse jogo não querendo perder, mas sabendo que os outros vão querer negociar muito mais do que eles próprios. Tem essa visão de que eles podem querer negociar, os empresários aqui do Brasil falam isso, que a indústria siderúrgica ela não depende só dela, que ela precisa do aço brasileiro, inclusive para a sua própria produção. Mas a gente tem hoje uma discussão muito grande aí em relação ao que de fato vai ser entregue, né? Tem muita dúvida, muita insegurança. Qual vai ser o próximo passo? O ministro Haddad soltou agora uma nota no X, dizendo que não é correta a informação de que o governo Lula deve taxar empresas de tecnologia.
se o governo dos Estados Unidos impuser tarifas ao Brasil, disse que o governo brasileiro só vai se manifestar oportunamente com bases em decisões concretas. O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, comentou a mesma coisa agora há pouco também. O presidente Lula chamou os ministros Geraldo Alckmin das Relações Exteriores para poderem conversar sobre que tipo de resposta daria, mas todos esperando para ver o que oficialmente vai ser anunciado. Então a gente fica nessa, né? De vantagem, a gente tem o fato de que o Brasil, com os Estados Unidos, existe um déficit em relação na balança comercial para o Brasil, em relação aos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos vendem mais para a gente do que a gente vende para eles. Então, isso ajuda ali no argumento, né? Agora, o que os empresários já comentam é que o primeiro da fila era o setor do aço e alumínio, que seria o principal atingido se houvesse alguma medida setorial como está sendo hoje. Tem outros que estariam já na mira. Eles comentam que pode ser o setor do etanol. Então, olha a situação, né? A economia brasileira já vive uma perspectiva de desaceleração num ambiente que é prejudicial ao crescimento. Então, eu falei mais cedo que eu conversei com um analista que resumiu bem que o governo Trump, Débora, Sandro, começou tem 3 semanas. Parece que já são 3 anos. É muito intenso, né? Tem mais alguns anos pela frente. Ô Ju, eu vou citar como exemplo, a gente sempre fala que a possibilidade do Brasil exportar determinado produto, conseguir exportar mais, e aí gera uma preocupação, quando os ouvintes sempre falam isso, se exportar mais não vai ficar mais caro aqui, não funciona dessa forma, e aí agora surge o contrário, né? Não é possível, então, se ficar mais caro vender para os Estados Unidos, não vai ficar mais barato interno, a gente não tem um mercado para consumir tanto aço quanto a gente exporta, imagino, né? Tem essa discussão, mas no fundo é um produto que é cotado em dólar e acaba se tendo outras estratégias de mercado mundial, né? Inclusive, o que se comenta muito é que o Canadá, por exemplo, e o próprio México, eles já teriam um interesse, o próprio governo também está monitorando isso, em fechar um plano B, fazer comércio com outros países para poder amenizar esses impactos das tarifas americanas. A gente já tem um acordo com o México, já temos que é mais para a área automotiva, que poderia ser expandido. No caso do Canadá, a gente tem um acordo fechado com o Canadá, que ainda não foi implementado, então pode ser a hora que eles se interessem em poder agilizar os trâmites para acelerar o comércio entre os dois países. No fundo, a gente é um país muito fechado e isso, na verdade, faz com que a gente não tenha acesso a produtos baratos, né? Ao contrário, se a gente fosse um país aberto e que fizesse trocas com o mundo, a gente teria mais acesso a produtos, principalmente tecnológicos, que são muito caros, e esse é um dos motivos de os estudiosos em comércio internacional defendem muito essa abertura. Agora o Brasil, o Mercosul, com a União Europeia, sendo uma grande oportunidade da gente poder fazer trocas e baratear essas trocas por conta justamente da gente ter acesso tanto à tecnologia quanto a insumos mais baratos. Então, seria muito bom, no fundo, que o Brasil tentasse fazer do limão uma limonada, né, e aumentasse os seus parceiros comerciais. Essa é uma estratégia que tem se falado muito, o governo tem se movimentado nesse sentido também. Agora, enquanto a gente está aí no olho do furacão nesse momento, pegando fogo a questão do aço e do alumínio, a gente vê que a preocupação é muito grande, né? Porque até ter toda uma negociação e procurar um outro parceiro, outros mercados e tudo, é claro que você tem um impacto de curto prazo que já é considerado, né? Muito bem, vamos acompanhar aí o desenrolar do noticiário internacional, os impactos aqui no Brasil. Juliana Rosa volta a conversar com a gente amanhã aqui no Band News, no meio do dia. Ju, obrigada, bom trabalho para você, até amanhã. Para vocês também, um beijo. Valeu.